Boa noite a todos aqui presentes. Suplicamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Bons espíritos, que vindes nos instruir, tornai-nos doces aos vossos conselhos. Desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos do amor que nos envolva, reconheçamos a vossa salutar influência. Que assim seja. Quem está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, viu? Antes da gente iniciar a nossa palestra de hoje, que o tema é a auto-obsessão e as ideias fixas ou os ressentimentos, eu vou passar o nome das cartinhas que foram psicografadas hoje. Se alguém se identificar com algum nome, pode no final estar procurando a gente, que a gente mostra as cartas para vocês lerem e ver se é do ente querido de vocês. André, Rita, Bela, Cláudia, Santos, Nicole, Stephanie, Henrique, Priscila Fontini, Tiago Henrique, Renata para seu filho Guilherme da Itopava Central Blumenau. Isso foi bem específico. Ó. Evandro, Aline Montesquier, Mônica Medeiros, acho que é Sônia Mônica Medeiros, João Vitor da Silva, Matheus Reimiter Almeida, Antônio Almeida Negrão, Juscelia Almeida, Júlio Azevedo, Ricardo Oliveira dos Santos, Paulo César Barbosa, Nair, Alberto Soares. Essas são as do dia de hoje. Se alguém se identificou, depois pode no final tá vindo falar com a gente, que daí a gente mostra o teor da carta, certo? A mesma coisa com quem está nos assistindo em casa. O tema de hoje é auto-obsessão e as ideias fixas. Mas antes, eu vou falar para vocês o que seria a auto-obsessão. Um pouquinho que eu tô com um textinho aqui. Na visão espírita, a auto-obsessão é um ato de uma pessoa se atormentar a si mesma. A obsessão espiritual é quando um espírito desencarnado influencia outra pessoa viva.
podendo trazer situações desconfortáveis. A autoobsessão é o resultado dessa influência negativa sobre nós mesmos. O que a gente precisa para a gente não ficar mais auto-obsidiado? A doutrina espírita recomenda a evangelização, a autoevangelização, ou seja, o esforço para dominar essas más tendências, né? E essas inclinações. A doutrina espírita, ela nos recomenda também a prece, que é um meio poderoso para que a gente possa estar afastando esse obsessor. Caridade, que é a prática de desenvolver o amor ao próximo. Agora eu vou falar para vocês alguns sinais de pessoas que podem estar sendo influenciada por espíritos obsessores. Cansaço, estresse, desânimo, vícios novos, isolamento, pensamentos negativos ou contraditórios, ataques de raiva, crises de choro. Esses são alguns sinais que a gente pode estar percebendo, né, no nosso corpo físico, que pode ser uma obsessão ou até mesmo uma auto-obsessão. E o que seria a ideia fixa na visão espírita? A ideia fixa é uma fixação mental ou monideia. A espiritualidade fala da monideia. O que é a monideia? A monideia espiritual é um estado em que uma pessoa fica dominada por uma única ideia, que pode levar a uma fixação mental. Tipo, eu tô com aquilo na cabeça, eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu tô com aquela ideia e eu fico martelando isso, então eu tô me auto-obsidiando, né? A gente fala muito que a gente está se sabotando, né? Mas seria uma auto-obsessão. A fixação mental e a monideia consiste em pensamentos que atormentam a pessoa e se torna parte do seu cotidiano. As ideias fixas, elas podem causar neurose e prejuízos, além de comprometer a disposição de viver e o diálogo interior. E como é que a gente faz para que a gente possa evitar essas ideias fixas? É importante disciplinar o pensamento, atrair bons espíritos. A obsessão é uma outra ideia espírita relacionada aos pensamentos físicos, que consiste na ação persistente de um espírito mau sobre uma pessoa. Então, a espiritualidade vem nos ensinando que, para a gente se livrar dessas má tendências, dessas ideias fixas, dessa auto-obsessão, a gente precisa ter cuidado conosco mesmo. A gente precisa orar, a gente precisa fazer uma prece, né? A gente não pode dar vazão a esses pensamentos que ficam atormentando o nosso dia a dia. Então a gente acaba se auto-obsidiando. E é óbvio que espíritos obsessores vão chegar perto de vocês e que vão deixar isso mais intenso, né? Vai ficar mais intenso, porque eles vão estar colocando para fora aquilo que no seu ponto de vista você já está acreditando. Eu já estou acreditando que eu não sou incapaz. Ou colocar ideias fixas. O meu marido foi em tal local, né, em relação a ciúmes. Não, mas ele está me traindo. E daí vem aquela vozinha. Não, ele está te traindo. E tu fica com aquela ideia fixa, né? Tu estás te auto-obsediando. Às vezes, os espíritos estão trazendo para vocês pensamentos, que não são nossos, né? E que a gente acaba acreditando que aquilo está ocorrendo, porque a gente está auto-obsidiado, né? Então, cada um de nós é responsável pela criação do seu próprio mundo mental. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente coloca para fora, né? Então, a gente recebe os estímulos que a vida nos oferece, construindo por conta própria a interpretação e os juízos de valores das pessoas, os objetos e as situações que nos afetam. Dessa forma, os acontecimentos da vida se arrastam árduos e penosos para alguns
enquanto para outros a vida é colorida, é bela, é cheia de oportunidades novas, né? Então, o equilíbrio da mente, no entanto, exige o quê? A vigilância, para que a gente não caia nas armadilhas que os pensamentos podem nos fixar. Ninguém está livre de ver seus desejos contrariados, seus objetivos não concretizados, suas ideias deturpadas e sermos mal interpretados nos nossos mínimos gestos. Quem aqui, que às vezes colocou o que pensava para fora e foi mal interpretado, né? Todos esses acontecimentos podem criar o quê? Mágoas, contrariedades que acabam estacionando ressentimentos duradouros dentro de nós. E é assim que a gente vai encontrar inúmeros exemplos de ideias fixas, falando da ideia fixa, que aprisionam a gente nesse processo de autoobsessão. As ideias fixas fazem com que a gente fique preso nesse processo de autoobsessão. Vou dar alguns exemplos. Uma jovem que se prende em conquistas mundanas e quando não tem o sucesso que espera, se revolta e se atormenta sem parar. A esposa que se retém em pequenas expressões do marido, tentando achar pistas que o ciúme faz ver a infidelidade, que era o que eu estava falando antes. O amigo que num pequeno descuido nas gentilezas com o outro, vê sinais de rejeição. A palavra que uma cunhada pronunciou e que parece revelar uma inveja. A traição confirmada que recusa esquecimento e não pratica o perdão. O remorso da palavra mal colocada que uma filha não soube interpretar. O dinheiro emprestado por parente que levou com garantias que pareciam ser seguras. Marido e mulher, quando se separam, não imaginam que pensamentos repetitivos podem atormentá-los por anos. A ideia fixa é um turbilhão de imagens vividas. Palavras já pronunciadas e ofensas repetidas que temam ir e voltar para dentro de nós. Na verdade, ninguém vive sem esse diálogo interior. Nossas decisões racionais são sempre precedidas dessa conversa interna alimentada por nossas crenças. A gente sempre conversa conosco, né? Diariamente. O comportamento humano também resulta da disposição interna que, por força da vontade própria, nos faz tomarmos determinadas atitudes. E essas ideias fixas deterioram o diálogo interior e comprometem as iniciativas que alimentam a disposição de viver. É o desânimo, né? É o não acreditar que tu é capaz, que eu consigo, né? A gente, depois que começou a frequentar, que abrimos a casa espírita, tem coisas que eu mudei um pouquinho o meu jeito. Principalmente em relação a filhos, né? Porque a gente sempre fala, mas tu não faz, porque, né? Meio que diz que não, né? Que não é capaz, né? Agora eu sempre olho para o meu filho e falo, filho, o que você quer ser, a mãe vai te apoiar, porque você é capaz de ser tudo. Você é capaz, você é inteligente, você é capaz e você tem que confiar em você. Você tem que seguir esses teus instintos e ir em frente. Não deixar que as tormentas te amarram e que tu pense que tu não é capaz de ser aquilo que você quer, né? Então, assim, é algo que, de repente, se a gente tivesse ouvido quando a gente era criança, tinha mudado muita coisa na nossa vida agora. Porque, às vezes, muitas coisas a gente tomou um outro caminho por não ter incentivo. Por escutar que tu não é capaz, que tu não consegue, que tu não vai fazer, né? Então, vamos começar a mudar essa forma, pensamento nossa e alimentando os nossos filhos com esse tipo de palavras, né? Com esse tipo de incentivo.
Você vai ser aquilo que você consegue, você vai ser aquilo que você quer ser, porque você consegue, né? A gente tinha falado um pouco antes da monoideia, né? André Luiz usa a expressão monoideia para se referir a uma situação gravíssima de uma ideia fixa. O espírito fica aprisionado a um único pensamento. Um desejo de vingança, uma frustração insuportável, um sentimento de culpa ou um vazio monstruoso que força o perispírito a retrair-se, descorporificando suas características humanas para se transformar numa espécie de esporo ovoide que se assemelha às formas primitivas de vida. Aqui a gente pode falar dos espíritos desencarnados, que têm a ideia fixa da vingança. E eles estão tão presos nessa ideia fixa de se vingar daquele espírito que fez mal a ele em outra vida, que eles vão ficando tanto tempo no lado espiritual que eles vão perdendo a forma corpo humano e vão virando ovoides, né? Quantos espíritos que a gente auxiliou hoje na mesa mediúnica, no passe de desobsessão, que dizia que não tinha merecimento para ser ajudado. Preso nessa ideia fixa. Por quê? Porque, primeiramente, eles trabalham incansadamente para ver aquele espírito cair, né? O qual ele está obsediando. E depois que eles são trazidos para a mesa mediúnica, conversando com eles, a gente consegue mostrar que eles não estão atrapalhando o espírito que está aqui, mas que eles também estão impedindo da sua caminhada evolutiva. Teve um que veio que disse que faz 176 anos que está atrás desse espírito. E eu questionei quantas vezes que esse espírito já reencarnou. Ele disse 2. Eu falei, 2 reencarnações que você perdeu, que você poderia estar vindo e se melhorando, enquanto você está atrás desse espírito. E quando ele voltou para si mesmo, que ele percebeu o que ele estava fazendo, ele disse que ele não era merecedor de ser auxiliado. E daí bate o desespero e o choro. Mas todos nós somos merecedores de auxílio, porque Deus criou espíritos de luz. Deus não criou espíritos de treva. Então todos nós temos a luz dentro da gente. E todos nós, às vezes, passamos por momentos que a gente está preso na nossa própria escuridão, no nosso próprio bloqueio mental, que o que a gente faz. Às vezes, a gente interpreta mal algo que alguém veio nos colocar, mas que se a gente pensar e perceber, não é exatamente aquela maneira como eu estava percebendo. O Pai Joaquim sempre fala pra gente que existem várias verdades. Que existe a minha verdade, a verdade do meu irmão que está colocando aquilo para mim e a verdade, né? Então, nem sempre a minha verdade é absoluta. Então, a gente tem que começar a olhar um pouco mais para isso, fazer essa reforma íntima, para que a gente não seja seu próprio sabotador, né? Porque a gente está se auto-sabotando, né? Se auto-obsidiando. A gente aprendeu também no mecanismo da mediunidade de André Luiz que os fenômenos de ideoplastia, a energia do pensamento, constrói em torno de nós o cenário que reflete o teor de nossos desejos. Então, insistir com persistência numa ideia fixa de ódio ou de vingança, de preocupação excessiva com a segurança da economia, ou com o comportamento dos filhos, com os títulos ou com posses dos amigos, com a partilha de herança com parentes difíceis, com os vícios que alimentamos os nossos prazeres, significa construir em nossa própria psicosfera o ambiente correspondente aos nossos desejos.
Passamos pela vida hipnotizados ou obsediados, felizes ou infelizes, mergulhados no circuito mental que nós mesmos construímos. Então, quando a gente fala de umbral, né? Quando eu vinha desencarnar, como é que vai ser o meu umbral? Gente, nada diferente do que é aqui. Nada diferente. Começam a observar o que vocês estão pensando, que vocês vão saber como vai ser do lado de lá, né? Lembrando que o umbral, ele não é um local, né? A gente se encontra num estado umbralino, ou seja, essas ideias fixas que nos atormentam aqui, elas vão nos atormentar lá, só que com uma força ainda maior, por causa do poder da mente, eu vou criar o meu ambiente do lado de lá. Por isso que a gente sempre fala, reconciliam com seus irmãos em caminhada. Não deixa isso para fazer depois que já desencarnaram. As pessoas são colocadas na nossa vida por algum motivo. No livro do Evangelho, ali fala, né? Não é a regra, né? Existe exceção, mas parentes nessa vida, inimigos em vida passada. Então é mais fácil nessa vida eu perdoar, eu amar um filho, uma mãe, um pai, do que eu ser colocado de frente do meu algoz não tendo parente consanguíneo, né? Então reconcilie com seus parentes, com seus amigos, enquanto está na caminhada. Não deixa isso para depois. Porque quando a gente desencarnar, a gente vai criar um estado mental que vai fazer com que a gente arraste correntes. E nem foi hoje esses espíritos que vieram ser auxiliados. Eles arrastavam correntes e são nossos irmãos de caminhada. A gente já esteve lá, a gente já passou por isso. A gente também já foi auxiliado numa mesa mediúnica. Agora a gente está aqui encarnado, tentando cada dia ser um pouquinho melhor. Porque se a gente está encarnado, a gente precisa nos melhorar ainda, né? Não somos anjos, não, aqui a gente não estaríamos, né? Então vamos aproveitar e vamos tentar compreender um pouco mais o irmão. Tentar se colocar um pouco no lugar dele. Tentar compreender o que está acontecendo. E nos livrar dessa ideia fixa que nos atormenta, que às vezes ela nem real é, né? Outro exemplo é em Memórias de um Suicida. Não sei se vocês já leram esse livro, mas ele é maravilhoso. Tem uma passagem lá que Camilo Castelo Branco, que é um espírito que se suicidou, se eu não me engano, revela que nada desse mundo apaga a ideia da arma que disparou no suicídio, da locomotiva que esmigalhou os ossos, ou do vazio da queda que no salto para a morte. Então, assim, ele desencarnou por um suicídio e lá ele ficou preso, né, vivendo todo dia essa mesma morte, essa mesma dor, se auto-sabotando. Nenhuma mãe esquecerá também o dia que abandonou o filho. O criminoso estará sempre preso ao cenário da culpa. O infiel, ele vai sentir a necessidade de resgatar a confiança perdida. O falsificador não fugirá da verdade que ele mesmo vai revelar, e o ladrão terá que devolver cada centavo do que se apropriou, até que o pensamento de cada um gere novos rumos e as ideias possam fluir, nenhuma consciência viverá em paz. Né? Então, a ideia fixa, ela reflete nossa própria insanidade. E a misericórdia divina, porém, nos concedeu a bênção da inteligência e da razão que nos permite corrigir os nossos erros. A gente pode. Hoje eu fiz algo que não foi muito legal, mas amanhã eu posso tentar fazer diferente, eu posso estar corrigindo isso que eu fiz. E olha como é maravilhoso. Só o fato da gente saber que errou, identificar o erro e tentar corrigi-lo, é fantástico.
O pior é a gente acreditar que estamos corretos, persistir no erro e não fazer a mudança. Porque a minha verdade, ela é a absoluta. A ideia fixa reflete na nossa própria insanidade, que nem eu falei. A misericórdia divina, porém, nos concedeu essa inteligência. A vida é uma experiência que não poupará a ninguém dos desencantos, mas nem por isso devemos cultivar o remorso, conservar a culpa ou alimentar a desesperança. Olha que lindo, né? A vida é uma experiência que não poupa a ninguém os seus desencantos, mas a gente pode cultivar, né? A gente pode estar alimentando coisas boas e não alimentando o meu remorso, a minha culpa, ficar me autoflagelando, né? O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta deriva do espírito do próprio indivíduo. São almas doentes. Está escrito no livro de Allan Kardec. Então, a autoobsessão, ela ocorre quando fazemos o papel de obsessor em uma ideia fixa e também automaticamente já nos colocamos no papel de vítima. Eu estou eu estou sendo obsediada por essa minha ideia fixa e estou me achando a vítima ainda. Devemos buscar nos conhecer melhor, realizar um trabalho de interiorização para equilibrar nossas energias e pensamentos, ser mais positivistas e deixar de reclamar de tudo ou sermos empecilhos na nossa própria vida. Dessa forma, a gente vai conseguir sair do vício, do vitimismo obsessivo, que é a autoobsessão, e a gente vai começar a viver a vida em paz e principalmente com equilíbrio. Né? Gente, eu fazendo essa palestra, eu tenho certeza que eu sou auto-obsediada. Vou ter que conversar em casa com o espírito da Graciela, olhando na frente do espelho e falando: cara, te orienta, guria, te orienta. De fato, a autoobsessão pode fomentar uma série de distúrbios psicológicos, os quais podem ou não ser agravados por obsessões propriamente ditas, ou seja, pela influência espiritual negativa das entidades. Então, além de eu estar me auto-sabotando, né, me auto-obsediando, esses pensamentos negativos vão fazer que entidades inferiores venham e coloco mais fogo em cima daquilo que eu já estou fazendo por mim mesma. Eu estou dando abertura, né? Essas entidades aproximam-se devido à afinidade pelo comportamento do encarnado em questão, ou pelo contrário, objetivam especificamente prejudicar esse indivíduo, motivados por problemas do passado, ideias contrárias, invejas ou simplesmente um vazio existencial. Então a gente dá abertura para esses espíritos virem, chegarem e tentarem se vingar, né? As ações, os comentários, os desejos, os ideais, os sentimentos, as sensações, as fixações, os pensamentos e os diálogos mentais, entre outros, constituem em conjunto o perfil espiritual de cada indivíduo, os quais são facilmente detectáveis por grande número de espíritos desencarnados. Não é? A gente sabe a quantidade de espíritos que tem desencarnado aí, então a gente sabe que, né? Teve no filme do Divaldo, para quem já assistiu, Divaldo pergunta para Joana de Ângeles ali numa cena do filme que como é que ele vai identificar quando é um espírito bom ou ruim, e ela simplesmente olhou para ele e falou: faça uma reflexão, o que você anda pensando durante o dia? Te afasta ou te aproxima de Deus? Se a resposta for te afasta, tu já sabe os espíritos que estão te acompanhando. Então a gente tem que fazer essa pergunta diária. Quando vem um pensamento externo, de fora,
Esse pensamento é meu? Eu pensaria assim? Eu iria agir dessa maneira? Não, esse pensamento não é meu. Então, vamos pôr em prática o orar e vigiar, né? As fixações espirituais podem constituir verdadeiras telas mentais, que nas palavras de Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão, que é um livro, em expressão que dá um nome a um excelente livro psicografado por Divaldo, ou até mesmo filmes psíquicos que representam um certo tipo de lavagem cerebral, isto é, lavagem mental. Tais fixações espirituais, em função de sua carga emocional que nos hipnotiza, vão limitando as áreas de interesse de cada ser, aproximando o indivíduo à chamada monoideia, aquele pensamento fixo. Esse quadro restringe significativamente a capacidade de aprendizado do indivíduo, pois atenua drasticamente o nível de interesse do mesmo no que se refere aos mais variados fenômenos da vida. Então, a monoideia traduz um quadro de perturbação espiritual do ser, que repetitivo e obcecado constrói uma redoma vibracional negativa, vivenciando essa auto-obsessão. Assim, o ser dominado pela monoideia, seja ela de vingança, cobiça, reconhecimento, mágoa, entre outras que eu também já citei, às vezes perde a noção da realidade, o que faz perder tempo e muitas oportunidades evolutivas, gerando quadros espirituais de crescente infelicidade. Isso explica, inclusive, alguns casos de alienação que cometem tanto encarnados como desencarnados. O exemplo que eu dei hoje da mesa mediúnica. Então, quando o auto-obsediado, em sua função de radiação, perturba e é perturbadora entre a sintonia com os outros seres, sobretudo desencarnados, pode provocar uma efetiva atração devido aos interesses comuns. Então, se eu estou pensando em coisas não muito boas, uma ideia fixa, eu já sei que eu vou atrair espíritos com os mesmos interesses comuns. Então, eles vão estar do meu lado, né? Gerando uma espécie de diálogo espiritual, em uma simbiose de sensações e telas mentais, as quais fortalecem as perturbações originais de cada ser envolvido. A gente sempre fala que, até de novo, no filme do Divaldo, ele fala que a cada garrafa aberta aqui é uma festa no espiritual. Então a gente sabe que se a gente tem um vício aqui na Terra, seja ele o alcoolismo, ou o cigarro, ou até a gula, eu vou atrair espíritos dessa mesma vibração para o meu lado, porque eles vão querer se alimentar desse fluido, né? Então, tudo tem que ser vivido no equilíbrio. Tudo na nossa vida tem que ser um equilíbrio, não pode ser um exagero. A partir do momento que a gente está no exagero, a gente tem que dar uma olhadinha aí o que está em desequilíbrio, né? O diálogo mental, por sua vez, pode se gerar o convencimento do encarnado por parte do desencarnado. Assim, uma ideia perturbadora que surgia muito raramente pode ser ganhando cada vez maior aceitação, superando as resistências morais do hospedeiro, aquele espírito que está ali, né, encostadinho ali, né, que quem tem olhos de ver e que consegue ver, às vezes acha que é um único espírito, né, o obsessor está tão grudado que tu não percebe, eles são uma coisa só. Essa inter-relação gera verdadeiros laços fluídicos, uma vez que toda emissão mental gera direta consequência perispiritual, emantando mutuamente esses espíritos em conexões difíceis de serem eliminados. Então, nesse contexto, lembramos da necessidade da vigilância e da oração, conforme recomendação evangélica, para que a disciplina mental limite a instalação e que não se enraize as ideias negativas na nossa vida espiritual.
Então, vigiar o pensamento. A gente tem que conhecer as nossas limitações, a gente tem que aliviar os pensamentos imperfeitos, repetitivos e ir modificando eles paulatinamente. Através do trabalho do bem, através de estudos, através de boas obras, tudo que agregar a nós ao nosso lado bom. E a gente jamais pode esquecer que somos todos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos herdeiros da eternidade, né? Fadados à perfeição. As dificuldades que cada um está passando agora, nesse momento, vamos entender como um instrumento sagrado de amadurecimento, de fortalecimento interior. O espírito de Emmanuel nos fala que o que seria da pedra se não permitisse que o instrumento do buril a modelasse? Ela jamais seria uma estátua. O que seria do barro se não deixasse o calor do fogo agir sobre ele? Ele jamais se transformaria num lindo vaso, que não só leva beleza, mas que carrega água, alimentos ou flores. A gente tem que compreender que todo sofrimento das traições, das desistências, dos nãos da vida são instrumento para o nosso crescimento. E se nós soubermos vê-los por este lado, confiarmos no nosso potencial divino e confiar no amor imensurável de nosso Pai, a gente vai conseguir permanecer na vibração de paz, de entendimento, de confiança e muita atenção aos nossos pensamentos. Quando vir pensamentos negativos, vamos abrir o Evangelho, fazer uma leitura, orar aos espíritos amigos que nos assistem, em especial o nosso espírito protetor, para que ele possa nos auxiliar, nos dar força e nos dar coragem. Então, sempre que vir esses pensamentos, abra o Evangelho. A resposta vai estar ali. E às vezes ela vai ser surpreendente. Então, que a paz de Jesus continue em nossos corações. Gratidão a todos aqui presentes. A gente vai fazer uma oração agora para que a gente possa finalizar os trabalhos de hoje. Quem veio pela primeira vez pode estar se dirigindo ao passe. A fila do lado de cá é a fila do passe. A fila do lado de cá é a fila da bioenergia, para quem tem tratamento. E a gente só pede que, se alguém fez o uso de bebida alcoólica, então que não entre em nenhum dos tratamentos hoje. Certo? Gratidão a todos. Pode apagar a luz para mim? Vou fazer um mantra do Pai Joaquim hoje, que ele é muito bom e ele literalmente me fala da mente, né? E hoje, basicamente, a gente falou da nossa forma pensamento, né? Dessa auto-obsessão. Que diz assim: mente, produz em mim, espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim e envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos, seja eu vigilante com os meus pensamentos, e seja eu causador de amor por onde eu estiver. Que assim seja. Glória a Deus.